uma mensagem forte para os que estão saindo, se libertando do sistema denominacional, religioso, principalmente aqueles que se intitulam a graça. Paz seja em vós, shalom. Alguns se preocupam com essa parte da saudação. Eu vejo assim, que um bom dia com sinceridade do fundo da alma vale muito mais do que uma saudação religiosa com falsidade. Então que a nossa saudação seja do fundo do coração, da alma, com sinceridade, porque uma saudação com sinceridade tem uma influência, uma vibração de libertação. Mas vamos lá ao tema desta santa conversação. Começar falando sobre a perseguição que Jesus sofreu no seu tempo do sistema religioso. Desde o princípio que ele iniciou o ministério, seu problema não eram com os romanos, os inimigos de Israel, vamos assim dizer, os inimigos bélicos, né? Aqueles que tomaram Jerusalém. O seu problema, os seus inimigos, arqui-inimigos, era o sistema religioso. Os anciões de Israel, sacerdotes, sumos sacerdotes, inclusive, né, foram eles que levaram Jesus a julgamento, que levaram a Pilatos para o condenar à morte. Como nós sabemos pela história, ele iria ser açoitado e solto, mas eles insistiram na crucificação. Não vamos entrar aqui no mérito de que Jesus tinha que passar, tinha. Mas isso não invalida e também não ameniza a culpa daqueles que o entregaram a Pilatos. Então, irmãos, hoje não é diferente. Nós vivemos a mesma situação. O sistema religioso, ele é vicioso. Nós sabemos que a igreja chamada Igreja de Cristo levou para a fogueira, matou muitos inocentes, os intitulando hereges. E hoje existe uma perseguição, principalmente nos buscadores da verdade. É natural que aquele que está numa busca espiritual sincera, ele vai encontrar os percalços, ele vai encontrar e vai fazer aflorar aqueles que se parecem religiosos, parecem irmãos, parecem os pastores da igreja, os anciões da igreja, mas são muitos parecidos com aqueles que entregaram Jesus à morte na sua época. Às vezes ficamos procurando o anticristo em tanta coisa, e muitas vezes não entendemos que o anticristo pode estar mais perto de nós e às vezes até sermos servos desse sistema religioso que é um anticristo. Porque anticristo é tudo aquilo que vai contra a iluminação do homem, contra a Cristo-consciência. A partir do momento que você escraviza uma consciência aos seus dogmas, rituais, usos e costumes, e tiram a liberdade dele buscar por si mesmo, porque essa busca, por mais que nós queremos que ela seja coletiva, ela é solitária, porque Jesus mesmo disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, no teu lugar secreto e busca o teu Pai Celestial. Eles sempre vão falar: não, a casa de Deus é aqui. É aquelas quatro paredes, aquela arquitetura que todos nós conhecemos. Então, assim como Jesus se viu às voltas, sempre com alguém no seu encalço, porque o que ele falava, o que ele pregava, era a libertação do homem. E isso, com certeza, incomodava aquele sistema.
a ponto de eles dizerem, essa foi a condenação, é melhor que um homem morra do que toda uma nação. A nação que eles estavam querendo dizer era todos aqueles que se submetiam a eles, que tinham eles como poder maior, porque eles chegaram até ao ponto de ter muita influência nos próprios reis de Israel. Então, às vezes nós estamos procurando um anticristo aqui e ali, e de repente nós estamos servindo a um anticristo. A partir do momento que nós temos toda a possibilidade de ter uma iluminação, de romper a nossa luz, e por causa de um sistema escravagista, um sistema corrompido, você se submete a ficar ali comendo aquela ração todos os dias. Então a mensagem aos que estão saindo, vigiem para não entrar em tentação. Vamos falar um pouquinho dessa palavra tentação. Muitos não entendem o que significa essa palavra. Todos nós, irmãos, vamos falar da humanidade em geral, vivemos sobre uma hipnose. Somos hipnotizados pelos sentidos. Somos escravizados pelos nossos sentidos. No último vídeo, Deus me deu de falar o que Jesus profetizou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque é através dessas supostas necessidades básicas e outras que nós nos submetemos contra a nossa própria consciência e contra a nossa própria alma. Então, irmãos, a tentação, ela é uma hipnose. Veja, eu sempre cito essa passagem. Jesus fez a multiplicação dos pães e quando eles estavam atravessando, ele falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos estavam tão hipnotizados com as necessidades básicas que não entenderam o que Jesus quis dizer, e já o medo respondeu: não, Senhor, nós nos precavemos, trouxemos alguns pães. Então Jesus os repreendeu dizendo: vigiai. Eu não estou falando sobre o pão terreno, estou falando sobre outra coisa. Vigiai para não entreis em tentação, não entreis na hipnose de novo, no medo de que isso vai faltar, de que aquilo vai acontecer. Então, na realidade, a tentação é essa. Nós vivemos em tentação. É a hipnose coletiva. Quando viemos a esse mundo, já viemos nessa tentação. Jesus, a salvação, irmão, na realidade, é um despertamento da hipnose. Vamos fazer uma alusão. O hipnotista lá, o que hipnotiza uma pessoa, ele chega a ponto de domínio daquela pessoa, que se ele pedir para aquela pessoa imitar um galo, um cachorro, ou saltar como um canguru, ele vai fazer tudo, porque ele está hipnotizado, ele está sob o domínio do hipnotizador. A libertação, só basta alguém fazer desperta, e essa hipnose termina. E a pessoa não sabe muitas vezes nem o que fez. É o que nós vemos muitas vezes até no crime. A pessoa ser tomada da hipnose, da cólera, da ira, de tal forma que chega até matar. E quando vai se interrogar, ele mesmo, às vezes, não sabe nem por que fez, como fez, de tão forte que era a hipnose. Então essa mensagem é para aqueles que estão saindo, que estão se libertando. Vigiai. Porque o que acontece? Aqueles que continuam na hipnose, eles vão lançar uma negatividade, uma energia negativa. Eles vão vigiar a tua vida.
vão procurar ver se você... Não é que eles querem ver se você está bem, eles querem saber se você já está mal, porque eles têm que justificar a prisão deles. E se você ficar bem, se você ficar feliz, alegre, exultante, liberto, isso faz mal para eles, porque eles querem te ver para baixo. Olha, tá vendo? É isso que dá abandonar a igreja. Tá vendo? Olha lá, viu o que aconteceu com aquele que abandonou? Eles não falam nem a igreja, a graça. Olha lá, deixou a graça, está provado. Então essa mensagem é para esses que estão saindo, se libertando. Cuidado para não entrar na tentação de novo. Cuidado para não cair na tentação de novo. Porque você pode a qualquer momento acreditar de novo que você precisa ser hipnotizado. E andar com as massas, como alguém disse, com a boiada, porque você se sente solitário. Porque o buscador, muitas vezes, ele sente muita solidão. Por isso, eu faço um apelo aqui a todos os que estão se libertando do sistema. Vamos ser mais solidários. Vamos buscar uma unidade. Não vamos cair na tentação, de novo, do CNPJ, dos templos, dos ministérios, dos cargos. Essas coisas, elas vão crescendo, e quando você menos espera, você está afundado de novo. Quantos não me ligaram se eu não queria ir para essa igreja, se eu não queria ir para aquela igreja, ou por que eu não fundo outra denominação? Já falamos, e vamos repetir quantas vezes for possível. Igreja não se cria, ela existe. Existe uma igreja só e a igreja é de Jesus. Ela não é um sistema denominacional religioso. Ela é uma comunhão espiritual de pessoas que buscam a Deus no espírito da verdade. Essas pessoas sinceras, essas almas desapegadas, que renunciaram a si mesmo, têm uma importância na economia deste mundo incalculável. É por causa de um justo, como Abraão disse, Senhor, se tivesse um justo, que às vezes uma destruição não acontece. É por causa de alguém que realmente busca a Deus no espírito da verdade, que alguma tragédia não se manifesta. Então, vamos vigiar, vamos procurar a nossa unidade. Não vamos nos deixar levar de novo. E quando menos esperarmos, estamos enredados em um clã, em um outro sistema escravagista. Então, é necessário muita comunhão e muito despertamento e vigília. Olha, aquele que está, vamos falar de um vigia normal, de banco. Os irmãos já viram como ele fica? Qualquer pessoa que entra, ele olha, fica ressabiado, porque ali dentro tem valor. Isso que nós adquirimos tem muito valor. Por isso que vamos ser muito perseguidos. Sempre esse lado trevas, anticristo, vai nos perseguir. Vai querer nos minar as nossas forças. Uma das atitudes mais perversas é o desprezo das pessoas que sentavam do teu lado e que te chamavam de irmão e às vezes até osculavam o teu rosto. E hoje te chamam de demônio, de anticristo ou daquele que caiu da graça. Vigia. Não te arrependas. Você não precisa ir lá pedir perdão para ninguém. Olha, esse vídeo ele é pertinente. Alguém deve estar querendo desistir. E o Senhor te diz através... Agora eu sinto o Espírito Santo de Deus em mim para falar. Não volta ao vômito. Não volta ao espojadouro de lama. Continua a tua carreira. Foi o Senhor que te tirou.
Foi o Senhor que te lavou. Foi o Senhor que te iluminou. É Ele que está te esclarecendo. Os teus antepassados, nossos antepassados, o nosso Senhor Jesus passou por tudo isso. Nós não somos os primeiros. Estamos sendo testados. Esse é um movimento glorioso. Ele não é novo. Mas a cada dia, essa fileira está engrossando. Aquele que é buscador da verdade, claro que ele está insatisfeito com o sistema vigente. Então ele busca a libertação. Essa libertação veio na boca de Jesus. Jesus veio para isso, para nos despertar do sono. E os seus maiores inimigos foram os religiosos. Por isso que em todas as parábolas, principalmente do samaritano, ele fala que o que se diz religioso passou de largo diante da necessidade. Então vamos vigiar para não cair na tentação por causa do desprezo, por causa do falatório, por causa da acusação, por causa da calúnia, enfim, do medo, porque agora você se vê sozinho. E agora? Antes os irmãos vinham, oravam comigo. Mas o que aconteceu? Por que não vem mais? Porque você não comunga a mesma doutrina? Você deixou de ser irmão? Como alguém esses dias aí? Você deixa de ser irmão e passa a ser aquele senhor? Ou o outro, o anticristo? Os irmãos estão entendendo? Quando Paulo fala não lutai contra a carne e contra o sangue, na realidade essas pessoas lutam contra nós, contra a carne e contra o sangue. Porque se elas lutassem mesmo contra as hostes espirituais, elas nunca nos depredariam. Elas estariam orando em secreto por nós. Não entrariam aí nos comentários e ficavam falando, para de falar mal da igreja. Você é um demônio. É assim que se liberta uma pessoa? Xingando, depredando, acusando, caluniando. Por aí os irmãos veem a que ponto que chega a hipnose. Traz um rompimento, uma frieza, um desafeto, uma insensibilidade a ponto de depredar e até matar, como fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma mensagem forte para todos aqueles que estão se libertando do sistema. Cuidado para não ser enredado de novo. Cuidado para não se achar a graça. A graça, irmãos, muitos falam, é Cristo, mas fica uma coisa assim, né? É Cristo, é um estado de consciência de Cristo, é uma felicidade indizível, é uma segurança que se sobrepõe, é um estado de paz que nos deixa sobremaneira extasiados. A graça é um presente de Deus. Ela não cobra nada, ela só doa, ela só se doa. E bem-aventurado é aquele que está vivendo em estado de graça. Feliz. Você é feliz, meu irmão. Nós somos felizes, porque o Senhor criou um caminho para nós vivermos em estado de graça, na consciência de Cristo. Espero que os irmãos tenham entendido. Vamos nos unir num só espírito, num só amor. Logo veremos o resultado. Aquele filho que era um bebezinho, frágil, inocente, está passando já da adolescência e se tornando maduro. E quando ele se fizer homem, como o próprio Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, discorria como menino, mas depois que cheguei a ser homem, deixei todas as coisas de criança e de menino. Deus abençoe a todos. Sejam sempre abençoados por Deus nesta graça maravilhosa. Ficam com Deus.